Se eu não tivesse urgência, se não fosse tão grave o que se levantou contra você, se eu não visse o que está se armando silenciosamente nos bastidores da sua vida, eu não te traria aqui agora. Mas você foi tocado, porque o Espírito Santo não negocia tempo quando a alma de alguém está em risco. Essa mensagem é uma resposta a tudo o que você nunca conseguiu dizer em voz alta. E mesmo que o mundo ache que você está em silêncio, eu ouvi o que você não conseguiu gritar. Não aperte nenhum botão. Não desvie o olhar. Ouça até o fim. Há um mover invisível acontecendo nesse exato instante. Não é apenas uma palavra. É um livramento disfarçado de vídeo. É a mão que você pediu sem dizer uma palavra. Você ainda tenta entender por que certas coisas parecem se repetir como um ciclo do qual não consegue sair. Os nomes mudam, os rostos mudam, os dias avançam, mas aquela sensação de que há algo preso dentro de você continua. E eu te digo agora, o que você sente não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Enquanto muitos acham que você está frágil, na verdade você está sendo afinado para discernir o que outros não percebem. Eu te revelei nas entrelinhas da vida, nos sorrisos forçados, nas orações feitas de madrugada sem plateia, nos tá tudo bem que ninguém questiona. Você tem sustentado coisas que muitos não aguentariam por 5 minutos. Mas há uma linha tênue entre resistir e se calar. E é por isso que te trouxe aqui. Eu preciso que você escute o que vem a seguir. Você está sendo cercado por um tipo de peso que não veio de você. Vem de palavras que lançaram sobre a sua história sem você nem saber. Vem de expectativas que você não pediu para carregar. De julgamentos que não fazem ideia do quanto você tem lutado para manter tudo de pé. Enquanto tentam medir sua força pelos seus resultados, eu vejo o tamanho do seu coração. Você não é a soma das suas conquistas. Você é a extensão da minha promessa. E hoje eu estou quebrando toda a comparação que tentaram colocar sobre você. Há uma beleza na sua trajetória que só o céu entende. E eu estou desfazendo os laços da acusação. Porque o que você precisa não é julgamento, é cura. Muitas vezes você se vê cansado, mas nem sabe explicar o porquê. É como se o corpo pedisse descanso, mas a alma estivesse em guerra constante. E a maioria das pessoas ao seu redor nunca percebe. Elas te pedem mais, te exigem mais, esperam mais, mas quase ninguém pergunta o que você precisa. Eu pergunto agora. Quando foi a última vez que você foi cuidado? Quando alguém parou para te enxergar além do que você oferece? Você tem sido um pilar para muitos, mas quem tem sido sua base? A verdade é que eu tenho sido. Mesmo quando você achou que estava só, eu estava ali, nos detalhes que você nem viu, em cada livramento silencioso, em cada encontro evitado, em cada resposta que chegou disfarçada de acaso. Eu sou o Deus dos bastidores, mas hoje me coloco no centro do palco da sua vida, porque essa intervenção é urgente. Você tem vivido momentos em que até o simples ficou difícil. Tarefas rotineiras se tornaram pesadas, o humor oscilando, o sono quebrado, o coração em sobressalto. E ainda assim, você segue, porque há pessoas que dependem de você, e eu honro isso. Eu vejo os cuidados que você tem com quem está ao seu redor. Vejo o esforço de manter a harmonia mesmo quando você está se desmoronando por dentro. Você se tornou especialista em esconder dores. Mas eu vim hoje revelar a você que há uma promessa em movimento e ela não depende do seu desempenho. Depende da minha palavra. E a minha palavra não volta vazia. Eu vou te sustentar onde você sente que vai desabar. Vou curar aquilo que a medicina não entendeu. Vou restaurar aquilo que você pensava que já estava perdido demais para ser recuperado. E farei isso como sinal da minha aliança com você. Você já percebeu como algumas portas se fecharam de maneira abrupta nos últimos meses? Como se algo interrompesse
o que parecia estar indo bem. Não foi rejeição, foi proteção. Eu precisei te tirar de ambientes que estavam prestes a implodir. Precisei interromper ligações que você pensava ser bênção, mas que estavam te envenenando em silêncio. Você achou que perdeu, mas na verdade foi livrado, porque há uma preparação sendo feita para o que vem adiante. E para suportar o que está chegando, você precisa estar mais leve. Eu estou removendo pesos emocionais, alianças desnecessárias e afetos tóxicos. Não estranhe o afastamento de certas pessoas. Há coisas que eu só consigo fazer quando o barulho humano se cala. Você tem clamado por sua casa. Eu sei. Há preocupações que te cercam no silêncio da noite. Gente que você ama e não consegue alcançar. Eu vejo cada tentativa sua de manter todos juntos, cada gesto que ninguém valorizou, cada renúncia que fez pelos seus. E eu estou entrando na sua casa hoje, não como um visitante, mas como o dono. Eu vou trazer paz onde o ambiente tem sido de tensão. Vou dar sono aos que estão perturbados, equilíbrio aos que estão sendo tragados pela ansiedade, sabedoria aos que estão tomando decisões precipitadas. Eu sou o Deus da família, e hoje eu declaro que laços estão sendo restaurados, palavras estão sendo desfeitas, e o ambiente está sendo limpo por minha presença. Você não ficará para sempre tentando segurar tudo sozinho. Continue comigo até o fim. Há mais que eu preciso te entregar, e se essa mensagem já tocou seu coração até aqui, saiba que você pode transformar vidas ao compartilhá-la com alguém que também precisa dessa revelação urgente. Há pessoas esperando uma palavra como essa e você pode ser o canal. E se deseja continuar recebendo meus avisos, meus toques e direções, não hesite em se manter conectado aqui. O que começou agora não pode ser interrompido. Você precisa se manter alimentado espiritualmente. A decisão de continuar ouvindo pode ser o início do maior milagre da sua história. Ainda que hoje pareça mais um dia comum, o céu não te enxergou de forma comum. Enquanto você fazia o que precisava, enquanto cuidava dos seus, enquanto se calava para manter a paz, o céu se movimentava. Uma guerra espiritual foi travada por sua causa. Você nem sabe o que quase te atingiu hoje, mas não atingiu. Porque eu entrei na frente, eu me posicionei como escudo, e se te trouxe até aqui, não foi por emoção, foi por destino. Essa mensagem é parte de um plano que começou antes mesmo do seu nascimento, e cada palavra liberada aqui carrega o peso da eternidade. Você é mais importante para mim do que imagina. Não está à margem, está no centro do meu olhar. E se o inimigo achou que iria te sufocar com essa fase, ele se enganou completamente. O sopro da vida está vindo com força sobre você, e nada poderá impedir o que está prestes a nascer. Você não foi esquecido, e o que você está vivendo agora não é um erro de percurso, é um ponto exato do trajeto que preparei com as minhas próprias mãos. Cada desvio, cada silêncio, cada momento em que você se perguntou se eu ainda estava ali, foram partes de um enredo maior. Eu nunca perdi o controle, mesmo quando você sentiu que tudo estava por um fio. A sua história tem uma continuidade que o mundo não conhece, mas que o céu já escreveu com propósito e detalhe. Há algo em você que nenhum diagnóstico pode nomear, nenhuma crítica pode anular, e nenhuma crise pode enterrar. É uma essência que preservei, mesmo quando tudo em volta tentava apagar. Hoje, quero te lembrar que sua existência carrega um peso de glória, e nada que te feriu foi capaz de roubar isso. Mesmo quando se sentiu como um pedaço quebrado, eu via um vaso em preparação. Você não está fragmentado, você está em reforma pelas minhas mãos. A inquietação que você tem sentido não é só cansaço, é a alma buscando sentido onde há muito tempo só existe sobrevivência. Eu te criei para viver em plenitude, e não apenas para suportar dias e noites como se a esperança fosse um luxo.
Hoje eu quero restaurar em você o ânimo que os anos tentaram corroer. Não por mérito, mas por graça. Você não precisa conquistar meu favor. Ele já está sobre você, mesmo em dias de dúvida. Eu conheço os corredores internos da sua mente. Sei das lembranças que se escondem atrás dos sorrisos sociais. Você aprendeu a seguir mesmo com medo, a sorrir mesmo com perguntas sem resposta. Mas eu não vim para que você apenas suporte, eu vim para que você transborde. A paz que preparei não é frágil como a dos homens. Ela entra onde o caos se instalou e muda tudo sem fazer alarde. Hoje ela está sendo liberada sobre você. Há pessoas que você ama, enfrentando batalhas que você não consegue resolver. Eu sei como isso te angustia. Ver quem você ama sofrendo, enquanto suas mãos parecem pequenas demais para proteger. Mas ouça, você não está sozinho. Eu estou cercando os seus com meu cuidado. Aquilo que você não pode fazer, eu farei. Não permita que a dor dos outros se torne a sua culpa. Você já entregou o que podia. Agora, descansa nos meus braços. Você se acostumou a ser forte, a aguentar por todos. Mas hoje eu te convido a se permitir ser cuidado. Não é fraqueza, é sabedoria reconhecer que você também precisa de alívio. Eu sou o seu refúgio, sua fortaleza em dias escuros. Quando todos esperam de você mais do que você pode dar, lembre-se que eu nunca exigi desempenho, apenas entrega. E a sua sinceridade tem sido o elo mais profundo entre nós. Você tem feito muito mais do que as pessoas enxergam. Enquanto cuidava dos outros, deixou de se cuidar. Enquanto orava por todos, esqueceu que também é alvo da minha graça. Não se perca na rotina de servir e esquecer que também é amado. Eu te vejo. E hoje estou tocando nas áreas que você achava que ninguém notaria. Aquela dor escondida nas costas, aquela angústia silenciosa, aquele cansaço que não passa com o sono. Há tempos em que a inveja e a maldade tentam tocar o seu ambiente. Gente que sorri com a boca, mas pesa com o olhar. Situações que começaram bem e terminaram cheias de confusão. Eu estou entrando nesses bastidores. Estou limpando ambientes que você não consegue controlar. Onde há olhos malignos, eu coloco luz. Onde há trama oculta, eu desfaço com a minha mão. Nenhuma seta oculta prevalecerá contra você. Eu creio no plano de Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os Salmos 91:7. Quando você sentiu que não havia mais direção, eu estava desenhando caminhos onde o chão parecia inexistente. O que para muitos seria o fim, para você é o recomeço que vem com honra. Porque quem foi fiel no secreto, eu recompenso em público. Você vai olhar para trás e entender por que tanta coisa precisou ruir. Porque algumas estruturas precisavam cair para que a nova fundação fosse sólida, eterna, bendita. Você não é o que tentaram te convencer a acreditar. Os rótulos lançados sobre você não são eternos. Eu já te chamei pelo nome, e quem eu chamo, eu sustento. Eu te formei com detalhes que o mundo não sabe decifrar, mas o céu reconhece com exatidão. Não aceite mais viver sob a sombra de julgamentos. Hoje eu te reposiciono, não pelo que você faz, mas por quem você é em mim. O seu valor não está nos resultados que mostram, mas no coração que eu conheço. Seu esforço diário, suas tentativas silenciosas, suas decisões cheias de renúncia. Tudo isso foi notado. Eu não apenas vi, eu registrei. E agora chegou o tempo da restituição. Onde houve perdas, haverá ganho. Onde houve desprezo, haverá honra. Onde houve dor, haverá cura. Onde houve silêncio, haverá canções. Você atravessou fases que ninguém entenderia se contasse, e mesmo assim manteve sua integridade. Eu vi quando você disse sim,
para situações que exigiram tudo. Vi quando você se calou para não gerar conflito. Vi quando você escolheu amar, mesmo quando doeu. E é por isso que hoje eu te visito com consolo. Não é conforto passageiro. É o tipo de consolo que gera vida, ânimo, direção. As pessoas olham para fora, eu olho para dentro. E o que eu vejo é uma alma cansada de carregar dores que não são suas. Eu estou aliviando agora a dor de ver um parente sofrendo, a tensão de manter tudo funcionando quando parece que vai ruir, a saudade de dias mais simples. Eu estou trazendo de volta a leveza, e isso não depende das circunstâncias mudarem. Depende da minha presença inundar. Algumas situações tiraram sua paz. E mesmo tentando manter o controle, você sentiu o coração se acelerar. Preocupações que se acumulam, problemas que parecem não ter fim. Mas eu te dou agora uma chave. Pare de carregar o que eu já assumi. Você não precisa entender tudo para confiar. Eu não erro. Mesmo quando parece que tudo está desordenado, há um fio invisível conduzindo tudo para o lugar certo. A solidão chegou nos momentos mais imprevisíveis. Mesmo rodeado de gente, sentiu-se isolado. A dor da incompreensão, do julgamento errado, da distância emocional. Eu entendi cada sensação e hoje quero te lembrar. Eu nunca me ausentei. Enquanto você chorava no escuro, eu preparava um novo amanhecer. Você não foi esquecido, você foi escondido para ser preservado e agora é hora de ser revelado. As bênçãos que se aproximam não são apenas materiais, são respostas internas, paz que excede entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, relações restauradas, corpo fortalecido, alma revigorada. Eu estou te reconstruindo por dentro. O exterior vai acompanhar, mas o que realmente estou fazendo é curar o invisível. A parte que você nem sabe como nomear, mas que eu entendo perfeitamente. Você tem vivido dias em que o tempo parece lento demais, como se estivesse esperando algo que não chega. Mas eu te digo, a espera não foi em vão. Havia coisas que precisavam amadurecer. Você precisava crescer por dentro. E agora tudo está alinhado. A semente que parecia inerte estava germinando no escuro. E agora os primeiros brotos estão nascendo. Prepare-se. A estação da frutificação chegou. Lembre-se de quando você pensou que não conseguiria continuar. Aquela fase que parecia o fim. Mas você seguiu. Não porque era fácil, mas porque algo dentro de você resistia. Esse algo era eu. Eu estava sustentando, mesmo quando você não percebia. E agora a colheita está chegando. Não por acaso, mas por fidelidade. Eu não falho com quem se mantém de pé mesmo sem entender tudo. Eu estou ajustando detalhes, coisas pequenas que fazem grande diferença. O tom de voz em casa, a atmosfera do ambiente, o coração dos que convivem com você. Estou agindo em cada conversa, cada decisão, cada reencontro, porque o que estou preparando não é apenas para você, é para todos ao seu redor. Sua casa será um lugar de paz, não mais de tensão, de desgaste, de cobranças. Você tem feito orações simples, curtas, às vezes só um pensamento jogado ao céu, mas nenhuma foi ignorada. Eu ouvi todas e hoje estou respondendo com direção. Pare de se preocupar com o futuro. O seu amanhã está nas minhas mãos, e são mãos que não tremem, não soltam, não esquecem. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. Eu já comecei a mover peças que você nem sabe que existem. As lembranças do passado ainda te assombram em momentos de silêncio. Coisas que aconteceram e deixaram marcas. Pessoas que se foram, situações que não tiveram explicação. Mas hoje, eu coloco bálsamo nessas memórias, não para apagá-las, mas para que deixem de doer. Eu transformo cicatrizes em testemunhos. Aquilo que foi dor, agora será história de superação. E o que parecia morte, será vida abundante. A cada manhã que você se levanta, eu estou ali.
no café simples, na roupa que veste, na caminhada silenciosa até o trabalho, no cuidado com quem precisa. Eu vejo tudo. E cada gesto que você faz, por amor, eu valorizo. Nenhuma boa ação passa despercebida aos meus olhos, e é por isso que sua colheita será maior do que o que plantou. Porque eu não meço como o mundo mede, eu retribuo com graça. Eu vejo quando você se cala diante de situações que gostaria de mudar, quando engole palavras para evitar conflitos, quando coloca um sorriso nos lábios mesmo sem vontade. E isso não passou despercebido. Estou tratando cada silêncio como um clamor. Há uma justiça que vem do alto sendo liberada sobre você. E aquilo que parecia ser apenas mais um dia comum será marcado por uma reviravolta que vem da minha mão. Sua esperança foi ferida por decepções que vieram de onde menos esperava. Pessoas próximas, promessas não cumpridas, palavras lançadas sem cuidado. Mas quero que entenda, as feridas que você carrega não definem o seu destino. Elas serão curadas por mim. O que um dia te machucou profundamente será o mesmo ponto onde eu construirei uma nova história. Estou transformando feridas em sementes. O cuidado que você ofereceu sem reconhecimento está sendo lembrado agora nos céus. As vezes que serviu em silêncio, que renunciou aos seus próprios planos para socorrer alguém, estão pesando na balança da graça. Você não investiu em vão, e o que parecia perdido está sendo devolvido com honra. Prepare-se para receber além do que pediu. O que eu tenho reservado para você vem com medida recalcada e transbordante. Sinto o quanto você tenta ser o equilíbrio onde tudo parece desmoronar. E mesmo sem saber, tem impedido colapsos maiores com sua presença. A sua fé tem sustentado ambientes inteiros. Não porque você seja invencível, mas porque a minha presença está em você. Eu te sustento no invisível, e é por isso que mesmo em meio ao caos, ainda há ordem. O que você carrega é mais forte do que qualquer crise. Quantas noites você deitou com perguntas que ninguém soube responder, e mesmo assim levantou no dia seguinte disposto a tentar mais uma vez. Esse esforço silencioso é prova de que ainda há esperança viva dentro de você. E quero que saiba, essa esperança não será frustrada. Eu sou o Deus que honra o que foi feito em fé. Mesmo sem aplausos, mesmo sem palco, eu vi tudo. E é por isso que agora estou agindo. Em muitos momentos, você sentiu como se estivesse em um corredor sem fim, onde cada porta se fechava diante dos seus olhos. Mas hoje eu te entrego a chave certa, aquela que abre o que ninguém pode trancar. O tempo da espera forjou em você uma força que agora será usada com sabedoria. Eu não desperdicei nenhuma estação. Todas elas estavam preparando o cenário para o que começa agora. As palavras que disseram contra você não têm mais poder. Estou quebrando acordos espirituais feitos contra a sua paz. Palavras lançadas por inveja, maledicência ou ingratidão estão sendo neutralizadas. O meu favor está te blindando. Onde tentaram diminuir seu valor, eu te exalto. Onde zombaram da sua fé, eu te justifico. A sua vida será testemunho de que quem confia em mim jamais será envergonhado. Eu creio no plano de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você carregou por tanto tempo uma cobrança silenciosa. Achou que precisava ser perfeito, estar sempre forte, sempre disponível. Mas hoje eu te liberto dessa pressão. Você não precisa mais viver tentando se provar. Aos meus olhos, você é amado como é. E o que faço em você não depende da sua perfeição, mas da minha misericórdia. Onde há sinceridade, há graça em abundância. Seus dias não serão mais uma repetição cansativa de sobrevivência.
Estou injetando novidade em seu cotidiano. O que antes parecia monótono será cheio de significado. Eu vou te surpreender nos pequenos detalhes. Uma ligação inesperada, um reencontro, uma resposta sutil. Porque sou um Deus que age também no comum. E o que antes era rotina sem cor, agora será cenário de revelações. Aquela dor física que você carrega há meses sem explicação está diante de mim. Você já fez exames, tomou remédios, tentou de tudo. Mas agora eu estou tocando com meu poder de cura. Aquilo que a ciência ainda não entendeu, eu estou tratando na raiz. Não é alívio temporário, é restauração profunda. O seu corpo responderá ao que o espírito já está recebendo. A cura começa no invisível. Há uma promessa que você quase desistiu de esperar. Já pensou em abandonar, achou que era coisa da sua cabeça, mas hoje eu reavivo essa promessa. Não, você não sonhou à toa. Eu te fiz sentir aquilo porque estava no meu plano. Pode ter demorado, mas está chegando no tempo certo. E o tempo certo é o que não gera dor desnecessária. Eu vou te entregar, e quando vier, você saberá que sou eu. O cansaço emocional que tem rondado seus dias está sendo interrompido. A ansiedade disfarçada de produtividade, a tristeza escondida atrás de atividades, tudo isso está sendo dissolvido pela minha presença. Eu estou restaurando não apenas o seu corpo, mas a sua essência. Você vai voltar a sentir prazer nas coisas simples. Vai voltar a sorrir com espontaneidade, porque estou curando o seu interior. Você tem carregado culpa por coisas que não dependiam só de você. Relações que se romperam, pessoas que se afastaram, decisões que você precisou tomar. Mas eu te digo hoje, se perdoe. Você fez o que era possível com o que tinha, e agora é hora de libertar o passado. Não há condenação para quem anda na verdade. O que importa é o agora, e o agora está sendo tocado por graça. Os que riram da sua fé verão o que eu farei em sua vida. Não por vingança, mas por testemunho. Vou usar a sua história para revelar que eu continuo sendo o mesmo. Que ainda respondo orações, ainda curo, ainda transformo, ainda ressuscito sonhos. O que estou preparando será maior do que qualquer humilhação que você passou. E quando acontecer, você saberá que valeu a pena confiar. Naqueles dias em que você acha que ninguém te entende, eu estou ali, não tentando explicar, mas simplesmente estando. Meu consolo não depende de palavras. Às vezes é só presença. Uma presença que silencia o medo, que acalma o coração. Eu sou esse abrigo onde você pode descansar sem precisar se justificar. Onde pode ser vulnerável sem medo de ser rejeitado. Você terá discernimento para lidar com os conflitos familiares que têm surgido. Estou te dando sabedoria para falar no tempo certo, calar quando for necessário e agir com mansidão. Não tente convencer com argumentos. A sua paz será o seu maior argumento. E através dela eu vou tocar corações. Há reconciliações sendo preparadas, vínculos sendo restaurados e perdões sendo liberados. Aquele projeto que parecia impossível está sendo reativado. O sonho que você deixou guardado por parecer grande demais, eu estou trazendo à tona. Porque agora você está maduro, agora você entende o tempo. E por isso, o que eu farei será sólido. Não será passageiro, não será frágil. Vai durar, porque está nascendo com raízes em mim. Prepare-se para voltar a sonhar com fé. Você se tornará resposta para pessoas que hoje estão passando pelo que você passou. O que foi dor, hoje será conselho amanhã. As lágrimas de antes se tornarão fonte de empatia e direção. Eu te levantei não para sobreviver, mas para influenciar com verdade. Sua experiência será abrigo para outros, porque quem foi restaurado por mim carrega a autoridade espiritual que o mundo não entende. Mesmo com tudo que enfrentou, você manteve sua fé viva, pequena às vezes, mas viva.
E é isso que me comove, a fé que insiste, a fé que se recusa a apagar. E por essa fé eu estou liberando coisas novas, não apenas coisas que você esperava, mas coisas que você nem imaginava pedir. Surpresas que vêm como um presente do alto, porque quem permanece mesmo sem ver, merece mais do que pediu. Seu nome está em meus planos, e nada do que disseram contra você vai mudar isso. Podem ter tentado apagar, ignorar, diminuir, mas o que eu escrevi, ninguém pode desfazer. E quando eu decido exaltar, ninguém consegue impedir. O tempo da vergonha terminou. Agora é tempo de honra, e não será honra pela metade. Será visível, completa, incontestável, porque foi preparada por mim. Você não precisa mais viver tentando adivinhar o futuro. Basta confiar em mim. Eu sou o único que conhece os caminhos antes mesmo que eles se formem. E se estou dizendo que estou com você, então não há o que temer. Caminhe um dia de cada vez. Eu estarei em cada um deles. E quando olhar para trás, verá que nenhuma etapa foi em vão. Tudo cooperou. Tudo teve propósito. As decisões que você tem precisado tomar ultimamente têm exigido mais do que sabedoria. Elas exigem coragem. Porque não se trata apenas do que é certo, mas do que vai ferir menos, do que mantém a paz, do que não desestabiliza ainda mais quem já está fragilizado. E eu reconheço isso. Reconheço o quanto você tem feito escolhas com responsabilidade emocional. E é por isso que estou te guiando, mesmo no silêncio. Eu estou à frente mesmo quando você não sente nada extraordinário. Há dias em que tudo parece igual, sem nenhum sinal visível de mudança. Mas são nesses dias que mais estou operando. A semente germina no escuro da terra, e o que estou cultivando dentro de você está prestes a romper. Não se deixe enganar pela aparência do agora. O invisível está mais ativo do que imagina, e a mudança será concreta. Você tem enfrentado resistências que não fazem sentido lógico, situações que parecem maiores do que realmente são, reações exageradas de pessoas próximas, obstáculos em coisas simples. Há uma razão para isso. Há uma resistência espiritual tentando abalar seu equilíbrio. Mas eu sou o Deus que desfaz laços e desmonta armadilhas. Nada se levanta sem que eu permita, e se permitir, foi para te fortalecer. Há memórias antigas que ainda ferem, momentos da infância, da juventude, palavras ditas por pessoas que marcaram negativamente o seu valor. E mesmo hoje, em meio à vida adulta, essas vozes ecoam. Mas hoje, eu falo mais alto. E declaro que nenhuma palavra que te diminuiu tem mais autoridade. Minha voz está reescrevendo a narrativa. O que um dia foi dor, agora será raiz de autoridade. Você tem feito muito com pouco. Tem sido generoso mesmo quando os recursos apertam. Tem estendido a mão mesmo quando precisava de ajuda. E esse tipo de entrega não passa despercebido. Eu tenho contado cada gesto. E agora é hora de colher. O bem que você plantou em silêncio voltará como colheita em abundância. Não se trata de sorte. É colheita de quem semeou com verdade. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo transformado. Aquilo que antes parecia pesado, confuso, opressor, está sendo substituído por paz. Eu estou entrando onde ninguém consegue tocar. Estou limpando pensamentos, quebrando padrões mentais repetitivos, trazendo lucidez para decisões. Você vai perceber um novo ânimo, uma leveza inexplicável, porque estou operando no que é mais íntimo. Seus esforços não têm sido em vão. Mesmo que ninguém diga, mesmo que pareça que não estão percebendo, eu estou. Cada passo que você dá, cada vez que escolhe não desistir, está sendo escrito diante de mim, e há recompensas vindo, não como pagamento, mas como resposta. O céu responde com generosidade a quem insiste na bondade, mesmo quando a vida oferece dureza.
Você enfrentou injustiças que gritaram em silêncio dentro do seu coração. Foi acusado do que não fez, esquecido quando mais precisava, ignorado quando mais desejava ser visto. E mesmo assim, escolheu não retaliar. Isso tem um peso eterno. Porque quem escolhe a paz, mesmo na injustiça, revela o caráter do céu. E eu não apenas vi, eu decidi intervir. O que foi injusto será reparado com justiça. A sua fé tem sustentado mais do que apenas você. Tem sustentado quem mora com você, quem convive, quem se inspira no seu jeito de crer, mesmo em silêncio. A sua vida tem sido evangelho vivo, e por isso há uma unção sobre você que transborda. Não é só sobre você, é sobre todos os que se conectam. Sua presença carrega mais do que você imagina. Onde você entra, eu também entro. Eu creio no plano de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Há sonhos que pareciam adormecidos, mas não morreram. Eles só estavam esperando o momento certo. E agora, com maturidade, com clareza e com um coração curado, eles voltarão à tona. Não será como antes. Será mais profundo, mais alinhado, mais frutífero, porque agora você sabe quem é. E quem sabe quem é, sabe onde deve ir. Eu estou te levando além do que você um dia se permitiu imaginar. O que parecia um fim, na verdade, era uma curva, uma mudança de rota para algo maior. Eu não perdi o controle em momento algum. E se tirei coisas do seu caminho, foi porque elas impediriam o que virá. Não chore mais pelo que terminou. Celebre o que está para nascer. A vida brotando onde antes havia apenas cansaço. E você vai ver que tudo cooperou, tudo serviu, tudo fez parte. Eu estou acalmando o barulho interno. As vozes da autocrítica, os julgamentos internos, os pensamentos acelerados. Estou trazendo silêncio onde havia confusão. E nesse silêncio, você me ouvirá mais claramente. O que antes era nebuloso, agora será transparente. O que antes gerava dúvida, agora será convicção. Você não está perdido. Você está sendo guiado com cuidado e precisão. Você não está apenas passando por uma fase difícil, está sendo preparado. A pressão que sente, o cansaço que insiste em te visitar, a sensação de estar lutando contra o invisível, tudo isso tem uma razão. Estou desenvolvendo em você um tipo de fé que não se abala com o vento, uma esperança que não depende de notícias boas e uma convicção que permanece mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Isso é mais que sobrevivência, é construção. Há um tempo para cada propósito, e agora o tempo é de renascimento. A dor que você enfrentou recentemente não foi castigo, foi quebra de ciclo, um fim necessário para que algo mais puro e alinhado pudesse começar. Nem todo recomeço vem com fogos de artifício. Alguns chegam como um sopro leve, uma paz inesperada, um silêncio que cura. E é exatamente esse tipo de novo começo que estou te entregando. Você passou tempo demais tentando entender o que não tinha explicação. Tentou fazer sentido de sentimentos confusos, de atitudes inesperadas de quem você confiava, de caminhos que pareciam certos e se mostraram tortuosos. Mas agora, eu quero que você pare de buscar lógica em tudo. Minha vontade não é sempre compreensível, mas é sempre perfeita. O que você perdeu será substituído por algo que carrega meu selo. Você não precisa carregar o mundo nas costas. A responsabilidade de manter todos bem não é sua. Eu te chamei para amar, não para se anular. O equilíbrio que está sendo restaurado na sua vida começa com esse entendimento. Quando você cuida de si com verdade, consegue cuidar dos outros com saúde. E hoje eu te ensino a dizer sim ao que constrói e não ao que te consome. O tempo de exaustão chega ao fim. As promessas que fiz sobre a sua casa não foram esquecidas. Cada palavra liberada no secreto, cada clamor em voz baixa,
cada pensamento direcionado ao céu. Eu ouvi. Ainda que o ambiente pareça resistente, há algo se movendo. Começa nos detalhes, em uma palavra mais suave, em uma reação diferente, em um olhar com mais ternura. Eu não preciso de muito para fazer tudo novo, só de um coração disposto. Você achou que perdeu tempo confiando em pessoas erradas, mas o tempo não foi desperdiçado. Eu usei até as frustrações para te ensinar a discernir. Aquilo que doeu também te revelou. E agora você enxerga melhor. Agora sabe onde pisar, com quem andar, como filtrar. Isso é sabedoria. E sabedoria vale mais que ouro. Não lamente pelo que passou. Celebre por ter crescido tanto. Esse crescimento é o seu novo alicerce. Eu estou tocando onde ninguém viu, em dores antigas que ficaram guardadas como se fossem parte da sua identidade, em medos que você carrega em silêncio porque aprendeu a conviver com eles. Mas eu não quero que apenas sobreviva. Quero que viva com leveza. E por isso, estou arrancando pela raiz tudo aquilo que bloqueava sua liberdade. A liberdade verdadeira começa na alma. Quantas vezes você se calou para evitar mágoas maiores? Engoliu palavras, controlou impulsos, sacrificou sua vontade para preservar vínculos. Eu reconheço isso. E estou restaurando as forças que se perderam nessa luta silenciosa. Você não ficará esgotado por amar. O amor verdadeiro fortalece, e é esse amor que estou restaurando em você. Amor sem medo, sem cobrança, sem esgotamento. Eu creio no plano de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O Salmos 34:18. Os sentimentos confusos que vêm à noite não são sinal de fraqueza. São o reflexo de um coração sensível que tenta se reorganizar depois de tantas pressões. E é nesse momento, quando tudo parece escuro, que eu me aproximo. A minha presença não depende do seu ânimo. Ela está com você até nos momentos em que você não consegue orar. Eu entendo seus silêncios mais profundos, e neles eu ajo com precisão. A sensação de carregar o peso de gerações anteriores te acompanha sem que perceba. Você tenta não repetir padrões, tenta curar o que antes foi ferida nos que vieram antes de você. E eu te digo hoje, você está quebrando ciclos, com cada atitude sua, com cada escolha consciente, com cada novo passo. O que antes era dor, agora é semente de restauração. A sua vida é uma ponte entre o passado e o futuro abençoado. Você sentirá paz novamente onde achava que ela jamais voltaria. Aqueles momentos em que sentia o peito apertado, a respiração pesada, o coração inquieto, estão sendo transformados. Estou colocando paz onde houve opressão, ordem onde havia confusão. Você não será mais refém da ansiedade. Eu te devolvo o controle emocional. Mas o primeiro passo é descansar em mim. Quando você entrega, eu transformo. Mesmo quando tudo parece estático, há algo em andamento. Meu agir não se limita àquilo que você vê. A mudança muitas vezes começa no invisível. Uma porta sendo preparada, uma conversa sendo planejada, uma conexão sendo restaurada. Confie no tempo divino. Ele é preciso. E enquanto você espera, eu trabalho. O céu não atrasa, ele alinha. E esse alinhamento está acontecendo agora mesmo. A fé que você tem não é pequena, ela apenas está cansada. E eu compreendo isso. A fé que persiste mesmo quando o coração está esgotado é a fé mais valiosa. Ela revela dependência, humildade, entrega. E hoje eu sopro sobre essa fé. Ela será renovada como um vento fresco em tarde quente. Você sentirá isso no íntimo, uma vontade de continuar, uma chama que reacende sem explicação. Você vai perceber que aquela pessoa difícil ao seu redor está sendo tratada, não por você, mas por mim.
Aquela mudança de comportamento que você tentou provocar com palavras, agora será obra do meu espírito. Não insista mais em tentar fazer com suas forças o que é meu papel. Ore, confie e veja. O que antes parecia impossível, agora será testemunho. Porque nada resiste a um toque meu. Suas decisões recentes foram tomadas com dor, mas também com lucidez. E é isso que importa. O caminho da verdade nem sempre é o mais confortável, mas é o único que gera paz verdadeira. Você não será confundido por ter agido com integridade. Ainda que pareça que as perdas foram grandes, eu garanto, não perdeu nada que fosse essencial. O essencial permanece. O supérfluo é removido. As lágrimas invisíveis que caem no silêncio da sua rotina estão diante de mim. E eu não ignoro nenhuma delas. Elas regam as sementes do novo tempo. Aquilo que você entregou com dor, aquilo que abriu mão por obediência, tudo isso será devolvido com beleza e completude. O meu tempo de restituição é diferente. Ele não apenas devolve, ele transforma. E o que virá será melhor do que o que foi. O cuidado que você precisa está sendo liberado. Cuidado com a mente, com o corpo, com o espírito. Eu estou levantando pessoas, situações e caminhos que te trarão alívio. Não terá que gritar para ser visto. Eu já estou movendo o que é necessário para que a ajuda chegue. Seu esforço em silêncio gerou movimento no céu. E agora, esse movimento chega até você de forma concreta. O que hoje parece um vazio será preenchido com significado. Aquela sensação de estar deslocado, de não pertencer, de não ser suficiente, está sendo substituída. Estou te plantando em um lugar de pertencimento, onde você será compreendido, valorizado e respeitado. Não mais empurrado para a margem, mas chamado para o centro do propósito. Seu lugar é de honra, porque sua raiz é fiel. Aqueles que duvidaram da sua caminhada verão o que eu farei através de você. Mas não como revanche, e sim como testemunho. A sua história será a prova viva de que a fé vale a pena. E isso não será apenas para te exaltar, mas para alcançar outros que, como você, pensaram em desistir. O seu levantar será inspiração. Sua constância será resposta. E sua transformação será um sinal visível do meu poder. Eu estou protegendo você de distrações disfarçadas. O que parece bom nem sempre é o melhor. Por isso, não lamente pelas oportunidades que passaram. Algumas delas eram armadilhas com aparência de bênção. Eu não quero apenas te levar longe, quero te levar certo. E para isso, às vezes, preciso fechar portas antes de abrir janelas. Confie nas interrupções. Elas também são parte da direção. O que estou fazendo em sua vida não pode ser medido pelos olhos dos outros. Nem sempre a transformação começa do lado de fora. A primeira revolução acontece no interior, em pensamentos que antes te paralisavam e agora são confrontados com coragem. Em emoções que antes se descontrolavam e agora estão aprendendo a descansar. Você está em processo de restauração, e esse processo tem o meu selo. Não confunda a ausência de aplausos com a ausência de propósito. A maioria das obras eternas são construídas no silêncio. Eu tenho esculpido em você um caráter forte, um espírito manso, uma sabedoria profunda. E isso não precisa de holofotes, precisa de paciência. Eu valorizo o que ninguém valoriza e recompenso o que ninguém vê. Continue mesmo quando tudo parecer estático. Há movimento acontecendo. Há um novo som sendo liberado sobre seus dias. Não mais o ruído da ansiedade, nem o eco das cobranças antigas, mas uma melodia suave de paz. Você vai acordar e perceber que algo mudou, mesmo que tudo pareça igual. Porque a verdadeira mudança começa no espírito. E o que estou colocando dentro de você vai mudar o que está ao seu redor. O que você carrega agora será semente de renovação. Eu
Te livrei de prisões invisíveis, crenças que te limitavam, relacionamentos que te amarravam, palavras que ainda ecoavam como correntes. Tudo isso está sendo quebrado. Há um ciclo sendo encerrado para que você caminhe com leveza. A liberdade que te dou é diferente da que o mundo promete. Ela não te afasta de quem você é. Ela te aproxima do que eu sonhei ao te criar. Nem tudo que se perdeu foi realmente perda. Há coisas que eu mesmo removi. E você só vai entender isso daqui a pouco, quando perceber o alívio que ficou. Algumas ausências não foram castigo, foram proteção. E agora você entenderá que perder também pode ser ganhar. Você não será mais guiado pelo medo de ficar só. Porque onde minha presença habita, nunca há ausência de sentido. Eu creio no plano de Deus, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Você tem vivido dias onde o desânimo bate sem bater a porta. E mesmo sem saber porquê, a vontade de parar aparece. Isso não é fraqueza, é ataque. Mas eu te lembro, quem está em mim não anda por emoção, anda por convicção. E hoje eu reavivo sua força. Coloco fogo naquilo que parecia apagado. Toco na parte da alma que estava sem brilho e declaro: você não parou. Está apenas sendo renovado. As respostas que você tanto busca estão vindo de maneira sutil, não como trovões, mas como brisas. Em conversas simples, em leituras, em lembranças inesperadas. Eu uso o comum para fazer o extraordinário. Por isso, abra seus sentidos. Estou falando nos detalhes, e quem ouve com o coração atento percebe que nada é por acaso. Você está cercado por sinais, e cada um deles aponta para o que vem. As noites que pareciam eternas estão cedendo lugar ao novo amanhecer. Aquela sensação de que tudo estava estagnado, de que o tempo não passava, de que a vida travou, está sendo substituída. Um novo ciclo começa quando o interior muda, e dentro de você já há sinais de renascimento. Você vai voltar a sentir alegria em coisas simples. Vai redescobrir a beleza que o cansaço tentou apagar. Os traumas antigos não vão mais determinar suas escolhas. Por muito tempo, você decidiu com base no medo de repetir histórias. Mas agora, estou te libertando desse padrão. O que aconteceu no passado não define o que virá. Eu sou Deus de reinícios. E quem decide recomeçar comigo não carrega culpa, carrega graça. O seu novo começo não será manchado pela dor que passou. Você foi escolhido para romper com padrões. Por isso sente tanto peso. Porque há um legado nascendo em você. E tudo o que nasce exige esforço, atenção, cuidado. Mas não temas, eu te dou estrutura, sua fé está crescendo, sua mente está clareando, e o que antes te dominava, agora será dominado. Você está mais preparado do que pensa, e o que virá exigirá exatamente essa maturidade. A sua voz tem poder. Mesmo quando baixa, mesmo quando contida, ela carrega vida. Por isso, eu te convido a usá-la com sabedoria. Suas palavras serão cura para quem está ao redor. Sua presença será consolo, e a sua escuta será instrumento de paz. Eu te levanto como canal. Não precisa fazer muito, basta estar disponível. O simples em suas mãos se tornará milagroso. Aquele pedido antigo, feito com tanto cuidado para não parecer exigência, está diante de mim. Eu guardei cada detalhe da sua oração. E mesmo que você tenha esquecido, eu não esqueci. Estou trazendo à tona promessas antigas. Elas não foram revogadas, só estavam em processo. Agora o tempo chegou, e com ele a resposta virá. Não do jeito que você esperava, mas melhor do que sonhou. Você será surpreendido por portas que ninguém esperava ver abertas. O que parecia fechado, selado, trancado com cadeados invisíveis, se abrirá sem esforço.
não porque você forçou, mas porque eu autorizei. Quando eu libero, nada segura, e quando eu quero, até os obstáculos se transformam em escadas. O que antes te bloqueava agora será degrau. Avance, a porta está aberta. As batalhas que você enfrenta não são sinal de fraqueza, mas de propósito. O inimigo não ataca o que não ameaça, e sua vida tem sido uma ameaça ao que é escuro. Por isso, o peso, por isso, os conflitos, mas também por isso, a proteção. Eu estou contigo. Antes que a dor chegue, eu já tenho o bálsamo. Antes que a dúvida venha, eu já tenho a resposta. Você está cercado pela minha presença. Há algo profundo sendo curado em você. Um sentimento de inadequação, uma dor que veio de anos atrás, uma sensação de que nunca é suficiente. Mas eu digo hoje, você é completo, não por suas conquistas, mas porque está em mim. E quem está em mim, está inteiro. Chega de viver tentando se encaixar. Agora é tempo de se posicionar. Você não precisa caber, precisa florescer. Seu valor não está nas funções que exerce, nos cargos que ocupa ou nos resultados que entrega. Seu valor está no que é. E o que você é, eu celebro. Você foi moldado com intenção. Cada detalhe em você carrega significado. Por isso, hoje, eu te convido a enxergar além do que te disseram. Você não é o que os outros enxergaram, é o que eu declarei. E o que eu declaro permanece. O medo de errar tem te paralisado. A vontade de fazer tudo certo, de não decepcionar, de acertar sempre. Mas eu não te chamei para a perfeição, te chamei para a verdade. E a verdade inclui falhas, mas também inclui graça. Se cair, eu levanto. Se vacilar, eu sustento. Você não está sozinho nessa caminhada. Caminha comigo, mesmo que com passos incertos. Eu garanto que o destino vale a jornada. A ausência de respostas imediatas não é ausência de ação. Eu estou trabalhando em silêncio, lapidando o que vai durar. E quando tudo estiver pronto, será como uma chuva após longa seca. Abundante, necessária, renovadora. O tempo da espera nunca é vazio. Ele está cheio de preparação, e quem confia sem ver, recebe com gratidão dobrada. Você vai entender, vai sentir, vai viver. Seus limites não são sinal de fraqueza, são lembretes de que você precisa de mim. E eu me alegro quando você reconhece isso, porque é nesse reconhecimento que a graça opera com mais força. Aonde você não pode ir, eu vou. O que você não consegue resolver, eu resolvo. E o que está além da sua capacidade está bem dentro do meu poder. Sua dependência é sua força, não sua vergonha. Você será guiado com precisão. As próximas decisões não serão tomadas por impulso. Estou alinhando seu coração à minha sabedoria. E o que antes era dúvida, agora será certeza. Mesmo diante de muitas vozes, você reconhecerá a minha. E onde houver confusão, haverá direção. Estou limpando o caminho, uma decisão por vez. Você não vai se perder. Eu sou o caminho e estou diante de você. A inquietação que te acompanha nos últimos dias está sendo silenciada. Não pelo cansaço, mas pela paz. Uma paz que não vem de ausência de problemas, mas da certeza da minha companhia. Essa paz será escudo, será âncora, será alicerce. E quando tudo parecer incerto, ela te lembrará: eu estou aqui. Essa presença será constante, não ocasional. Você aprenderá a habitar, não apenas visitar. Você sentirá novamente o gosto da leveza. Ela chegará nos momentos simples, nas manhãs calmas, nos sorrisos que voltarão a surgir sem esforço. A leveza que preparo não vem da ausência de problemas, mas da presença da esperança. Aquela que te faz caminhar mesmo sem ter todas as respostas, que te sustenta quando os pés já não sabem para onde ir. E essa esperança está sendo renovada agora, silenciosa e firme, dentro de você.
Muitos não sabem o quanto tem sido difícil manter a calma. Você tem segurado reações, engolido palavras e mantido uma paz que parece desmoronar por dentro. Mas estou vendo cada esforço. Você tem lutado batalhas silenciosas e vencido guerras que ninguém aplaude. Hoje eu te digo, a paz que dou não depende de você sustentar, é minha. E quando eu coloco em você, ela se mantém apesar das pressões externas. O que antes te feriu não terá mais domínio sobre suas emoções. A dor que ficou como lembrança está sendo tratada. Eu não apago o passado, mas ressignifico tudo que ele carregou. O que foi motivo de queda agora será ponto de impulso. A cicatriz que doía será marca de vitória. Você não será lembrado pelas feridas que sofreu, mas pela força que desenvolveu ao enfrentá-las com coragem e fé. Eu sei que você já cansou de promessas que pareciam distantes. Já quis parar de acreditar para não se frustrar mais uma vez. Mas hoje eu restauro sua confiança. Não porque você precisa acreditar à força, mas porque vou te dar sinais de que ainda estou no controle. Um gesto, uma resposta, uma conexão inesperada. Estou trazendo de volta aquele brilho nos olhos que os anos quase apagaram. O cuidado que você precisa não virá como obrigação de alguém, mas como presente de mim. Estou colocando no seu caminho pessoas que saberão te enxergar com gentileza, sem cobranças. Você merece ser cuidado, mesmo depois de tanto tempo investindo em todos ao seu redor. E agora chegou a hora de colher. Não mais sementes isoladas, mas árvores frondosas de amor, respeito e consideração. Há coisas que você esconde até de si mesmo. Medos que disfarça com otimismo, inseguranças que enterra debaixo da rotina, culpas que aprendeu a carregar como parte da bagagem. Mas hoje eu te convido a soltar esse peso. Nem tudo o que você tomou como responsabilidade é seu para manter. Eu estou limpando o excesso, devolvendo o essencial, separando o que é seu do que apenas te sobrecarregava. Você não será lembrado pelas vezes que caiu, mas pelas vezes que levantou, mesmo quando faltaram forças, mesmo quando parecia que não valia mais a pena. Você continuou, e isso tem valor eterno. A perseverança que desenvolveu se tornou uma armadura, e agora essa armadura está prestes a brilhar, não mais para lutar, mas para testemunhar. Chegou o tempo de ver os frutos do que suportou com fé. O tempo tem sido um inimigo disfarçado nos seus pensamentos. Às vezes você sente que perdeu momentos, que deixou passar oportunidades, que demorou demais. Mas o tempo em mim não é inimigo. Ele é um aliado. Eu redimo o que se perdeu. Restituição, para mim, não tem a ver com voltar ao que era, mas com trazer algo melhor do que você imaginava. Eu ainda escrevo histórias lindas fora do relógio humano. Eu creio no plano de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A sua caminhada tem sido solitária em alguns trechos. E isso não foi por acaso. O silêncio ao redor fez você escutar melhor a minha voz. A ausência de apoio te ensinou a se firmar em mim. Não estou dizendo que é justo, mas que foi necessário. Porque agora você está mais forte, está mais centrado. E quando eu acrescentar novas pessoas ao seu caminho, elas encontrarão alguém inteiro, curado e pronto para amar com verdade. Muitos te julgaram por decisões que nem entenderam. Falaram sem conhecer seu coração. Emitiram opiniões sem saber o que você enfrentava. Mas eu conheço os bastidores. E tudo que você fez por paz, por amor, por justiça, eu celebrei. Você não agiu por impulso, agiu por convicção. E quem age com consciência diante de mim sempre é recompensado. A verdade se sustenta com o tempo, e ela será vista. Há um ambiente novo sendo preparado, um lugar onde sua alma encontrará repouso, onde os dias não parecerão repetições cansadas, mas começos possíveis.
Estou mudando sua atmosfera, trocando peso por leveza, barulho por propósito, rotina por significado. E isso não virá de fora. Começa em você. Uma mente renovada cria caminhos que antes pareciam impossíveis. E eu estou começando pela sua mente agora. Você vai perceber um novo ritmo dentro de si. Não mais a pressa desenfreada de quem tenta alcançar o que não sabe o que é, mas a cadência de quem sabe para onde está indo. Eu te dou direção, e com ela vem paz. Você não precisa correr mais, precisa apenas caminhar com firmeza. Cada passo será guiado, cada desvio será corrigido com amor. O caminho está sendo desenhado enquanto você anda. A raiva que você sentiu em silêncio será convertida em compaixão. Eu entendo cada sentimento. Sei que alguns gestos foram difíceis de perdoar, que certas palavras ficaram marcadas, mas hoje quero que entenda. Não é sobre esquecer, é sobre se libertar. Enquanto guardar essa dor, ela continuará ocupando espaço em você, e você precisa de espaço para o novo. Perdoar é abrir a janela da alma. As dúvidas que tentaram minar sua fé vão perder força, porque as respostas não virão todas de uma vez, mas virão com consistência, e cada resposta será como uma peça de quebra-cabeça. Aos poucos, tudo vai se encaixar. O que parecia sem sentido agora terá propósito. Você verá beleza onde antes havia apenas confusão. Não estou mudando apenas o cenário, estou treinando seus olhos para verem além. O cuidado com quem te cerca não é só um ato de amor, mas também uma missão. Você tem sido fonte para muitos, ainda que não percebam. Sua presença inspira, seu olhar conforta, sua escuta restaura. Mas até quem cuida precisa ser cuidado, e por isso estou trazendo pessoas que vão te perceber, que não vão esperar que você peça, que vão te oferecer o que você sempre ofertou: presença, escuta e afeto. Você se acostumou com o papel de forte, mas hoje eu te ofereço um lugar seguro onde não precisa se defender, onde pode ser você com tudo que sente, com medo, com fé, com raiva e com ternura. Eu não me escandalizo com suas fraquezas, pelo contrário, me aproximo ainda mais, porque onde você se permite ser real, eu me revelo com mais intensidade. E essa revelação te transforma. Você está mais perto do que imagina. Não se deixe enganar pela aparência do cansaço. O cansaço vem quando a linha de chegada está próxima. Não pare agora. Há algo por trás dessa última curva. Algo que você pediu, mas não sabia como viria. Está chegando. Não porque você mereceu, mas porque foi fiel. E a fidelidade não passa despercebida diante de mim. Ela é semente e a colheita está madura. O que você sente agora não é o fim, é a transição. E transições doem. Elas exigem que algo fique para que algo novo comece. Mas eu estou com você em cada passo. Não vou te deixar no meio do processo. O que comecei, vou completar. Não pela força das suas mãos, mas pela força do meu espírito. E quando você olhar para trás, não verá apenas o que superou, verá o quanto foi sustentado, dia após dia. Aquela sensação de estar sendo observado, julgado, avaliado o tempo todo, está sendo tratada. Eu te dou segurança. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você é já basta. E quem eu escolhi, eu mesmo justifico. Sua liberdade começa quando você para de se definir pelos olhos dos outros. Estou colocando espelhos verdadeiros diante de você. Espelhos que refletem minha imagem em você. A sua dor será entendida. Mesmo que hoje pareça incompreensível, haverá um tempo em que tudo que você viveu será exemplo. Porque quem passa pelo fogo e permanece, carrega algo que ninguém pode ensinar: autoridade. E a sua autoridade espiritual está sendo estabelecida, não com títulos ou cargos, mas com verdade. Onde você passar, deixará rastro de cura, porque você foi curado. Estou colocando palavras novas no seu coração,
palavras que curam, que edificam, que revelam. Você não usará mais a fala para se defender. Usará para levantar,